header, do nosso cabeçalho e do nosso main aqui, que seria essa parte principal, tá? Então primeiro eu vou fazer o header, e aí eu vou fazer uma que eu vou chamar de content, que aí vai ter o header dentro do content, tá? Mais a parte do main aqui do conteúdo principal da página. De forma que a hora que eu clico num link aqui, ele já altera o header e já altera o content aqui, tá ok? E depois essa composição de header e content é que eu vou utilizar de fato para fazer as minhas páginas. Então cada página minha aqui, né, tem o seu próprio header e o seu conteúdo, tá? Tem o header, conteúdo e o header e o conteúdo. Então, primeiro vamos começar aqui pelo header da nossa página, tá ok? Vou voltar para cá então na nossa página atual. Vou vir aqui no meu template, né? Porque faz parte do meu template. Colocar uma pasta, chamar de header. Dentro do header eu vou ter um header.jsx. Dentro do header JSX eu vou ter um header.css para a gente poder fazer umas formatações. Dentro do header JSX eu já vou dar um import .header.css. E aí, esse meu header, o que ele vai ter? Então vai ter um exportar, export default props, tá? Vai ser a tag header de cabeçalho mesmo, tag semântica do HTML, tá? Esse header a gente tinha dado uma classe para ele que era o class name desse header também, tá? Então, class name lá no nosso app CSS dos componentes do Bootstrap. Então, primeiro class name vai ser igual a header, tá? Por enquanto vai ser isso, tá? Eu vou colocar aqui um H1 também, tá? Que vai ser essa parte de cima aqui, certo? Esse H1, tá? Ele vai ter um ícone, ok, vai ter um íconezinho aqui, tá? E vai ter o nome. Bom, na parte do ícone, né? Então, dentro do H1, a gente viu que a gente tem a opção lá de criar um íconezinho, tá? A gente está utilizando o fonte Awesome. Então, o class name do ícone vai ser igual a fa tracinho alguma coisa que eu vou passar por parâmetro, tá? Porque isso daqui vai ser não vai ser estático o ícone. Esse ícone ele vai ser modificado, né, de acordo com a seção. Então, quando é início, fica o íconezinho do home. Quando é database, íconezinho do database. Quando é ordem de serviço, íconezinho da ordem de serviço, tá? Então, esse ícone ele vai ser variável. E aí, esse nomezinho que vai vir na frente do FA, tá? Vai vir uma propriedade chamada props icon. Então, eu vou, na hora que eu for criar esse header, eu vou passar um props icon só para completar o que é esse FA. Se vai ser home, se vai ser database, se vai ser truck, tá? Pensando aqui também, tá? Que isso daqui eu estou fixando que eu estou utilizando o fonte Awesome, tá? O FA do fonte Awesome. Se você quiser deixar isso mais flexível, você pode passar essa classe inteira para pegar, de repente, do Bootstrap, tá? Para pegar de outro, mas aqui como eu estou fixo no fonte Awesome, eu só vou passar esse carinha aqui, ok? E além disso, né, depois do i, ou seja, vai vir um ícone, tá? Vai vir um espaço, e aí eu vou colocar o props title, porque o title, ele também, ele tá mudando aqui de acordo com a página, né? Início, gerenciador SEPs, ordens de serviço. Então, esse title também vai ser flexível, tá? E além disso, depois do H1, tá? Eu posso colocar aqui um parágrafo, aqui eu vou colocar um parágrafo que de fato já coloca até uma margenzinha embaixo, então aqui eu não tinha colocado parágrafo por conta da margem, não ficar um espaço maior para cima do que para baixo, não ter que ficar modificando a margem, tá? Aqui eu posso me dar o luxo de colocar isso no formato de parágrafo, tá? Atribuir rota de tempo, mas isso daqui, ó, eu vou passar via propriedade porque ele também muda de acordo com a página que eu tô, tá? Então eu vou chamar de subtítulo, subtitle, tá? Então vai ficar um P, tá? E aí dentro desse Pzinho aqui, opa,
vai vir um props.subtitle. Tá ok? Beleza, tá? Isso daqui a gente tem uma estrutura, e aí, antes de começar a mexer na formatação dessa estrutura do header, né, eu preciso ter um conteúdo para colocar ali tudo. Então, antes de editar o CSS dela, tá? Eu vou fazer o content e depois eu vou instanciar pode ser a página home, por exemplo, tá? Que vai fazer uso do header, né? Ou melhor, vai fazer uso do content, né? Que vai setar um conteúdo para o header, vai setar um conteúdo aí para o main, tá? Então eu vou parar aqui essa estilização, tá? E uma vez que eu tenho esses itens disponíveis na tela, a gente começa a formatar esses itens, tá? Bom, vou criar aqui também uma pastinha, então, chamada de content, new folder, tá? Dentro desse content, tá? A gente vai ter o content CSS, o content JSX, tá? E o que vai ser o meu content JSX? Bom, de cara, tá? Eu vou importar meu content, content CSS para não ter erro, tá? Esse content, ele precisa do header também, né? Porque dentro do content eu falei que eu vou colocar o header e mais o conteúdo principal. Então, para isso, tá? Eu vou importar o header from header header. E eu também, como eu vou ter tanto o header quanto uma outra parte do conteúdo, eu vou importar o fragment nesse momento. From React. Tá? E agora, export default props. Opa. Tá? Vai vir aqui o fragment. Tá? Aqui vai vir o header. Tá? Opa, ponto barra. Tá? E aqui vai vir o conteúdo principal, tá? Que vai ser o meu main. Ponto, que eu chamei lá de content, lá no meu app CSS, certo? Então, a princípio vai ficar só com isso, tá? E esse conteúdo principal aqui, tá? O conteúdo em si, eu vou passar via props, props children, certo? Como a gente já viu isso, o props children, aí a hora que eu for criar o meu content, tá? Eu passo propriedades para definir o header, que eu vou fazer agora, e passo o conteúdo que ele tem que ser renderizado, eu passo via props children, tudo bem? Via entre a tag aí, portanto, do content, como nós vimos na última aula, ou nessa aula, perdão, né? A gente viu o props children nessa aula. E aqui no header, né, só para eu passar os parâmetros para ele, eu vou desempacotar os props, que aí é como se eu estivesse passando o título, né? Vai ficar título igual ao conteúdo do título, subtítulo igual ao conteúdo do subtítulo, enfim, o que mais precisar depois, a gente pode desempacotar aqui, tirando cada atributo e valor individualmente, ok? Bom, dado isso, ó, eu tenho um content, tenho o meu header, tá? Eu vou fazer um pequeno teste aqui, para a gente ter um conteúdo para disponibilizar depois na tela, a gente vê isso na tela, tá? E formatar o footer, formatar o header, tudo bonitinho, tá? Se precisar, a gente vai formatar esse cara aqui também, mas primeiro eu vou colocar o conteúdo. Aí a gente formata e termina essa parte, tá? Então, dentro do home, tá? Que vai ser agora um conteúdo mesmo da página principal, eu vou criar um new file, eu vou colocar um home JSX, tá? E o home, o que vai ser? Ele vai ser uma instância de um conteúdo da página, certo? Ele faz parte do conteúdo, ele vai instanciar o header e vai instanciar o main, portanto ele vai instanciar o conteúdo, tá? Então vou importar o content from /template /content, tá? Eu vou dar um export default props. E o que ele vai exportar? Ele vai exportar um content. Opa. Tá? Só que no content, hora que eu passar propriedades aqui, eu pego do outro lado no
props, correto? Então, ó, content, tá? O que eu passar via tag, né, as propriedades via tag, eu pego no props. O que eu passar entre as tags, eu pego no children's, tá? Então, se eu quiser setar as informações do cabeçalho, eu vou vir aqui no content, na tag mesmo, vai ser igual ao home, tá? O título, title, vai ser igual a início. E o subtitle, que a gente tinha colocado, vai ser igual bem-vindo ao SAP Manager, tá? E o que eu vou disponibilizar na tela, tá? Eu vou colocar uma divzinha aqui, tá? Porque eu vou fazer uma coisinha dentro dessa div aqui. Vai ser bem-vindo, tá? Vou colocar um horizontal rule, né? Uma linha vertical, que é o HR, para separar os conteúdos. E depois, um Pzinho, pode ser um parágrafo mesmo, tá? Só para diferenciar aqui, cujo o class name eu vou deixar depois. Vou colocar assim, ó, esse sistema servirá para encaixar tudo o que foi visto na aula. Legal. Então eu tenho o home, e aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no appjsx, tá? E eu vou apertar esse home, então import home from barra components barra home, tá? E aí eu vou colocar o home barra aqui, barra aqui, tá? Beleza, ó. E as informações, elas estão aparecendo, tá? Mas percebe, tá um pouquinho diferente, mas de fato as mesmas informações, elas estão aparecendo aqui já na tela. O problema é que eu preciso agora dar uma formatada nessas informações, já que elas estão aparecendo, tá? Só que lembrando que eu vou formatar agora o content, tá? Porque aí, a hora que eu formatar o content, por exemplo, né? Que é o main aqui, como que ele vai ser disponibilizado, se vai ter essa sombra, essa corzinha um pouquinho mais clara, enfim, tamanhos aqui, né? Aí ele vai valer depois para todo mundo, certo? O content e o header, obviamente, né? O content, no caso do main, aqui dentro do content, estilizando o header também. Primeiro vamos começar estilizando o header, tá? Então vou colocar aqui no header CSS, tá? E aí vamos começar a mexer um pouquinho no header, tá? Bom, primeira coisa aqui, o header... Opa, desculpa. Quando tiver um header, esse header for da classe header, ficou meio redundante, mas vai aqui, né? Eu tenho um cabeçalhozinho diferente. Esse header específico depois. O background color dele vai ser white, vai ser branco, tá? O padding dele, 0% em cima, e colocar um espacinho na esquerda, na direita, interior, tá? Se por acaso for minimizando, como eu não vou trabalhar muito com responsabilidade, eu vou dar um hidden, tá? Caso de o texto ocupar uma área maior do que ela deve, tá? E aí eu vou colocar um box shadow, por enquanto, de 0px, 2px, 23px, 0px e um RGBA de 0000. A última é 0.1. Vou pegar aqui. Isso, ó, já temos a nossa página atualizada, tá? Perceba que aqui, tá? Já deu um espacinho por causa do meu pad que eu coloquei. Eu tenho esta sombrinha embaixo, tá? O H1 está um pouquinho grande. Acho que aqui está um pouquinho menor, né? Então vou trocar o H1 aqui. Header.header H1 header H1. O font size dele vai ser 1.8 em. Tá? Já diminuiu aqui um pouquinho.
que mais que eu tenho para fazer no header, tá? Eu vou fazer outras modificações agora, mas eu vou colocar essas modificações via Bootstrap para a gente ver como é que fica, tá? Aproveitar este momento. Perceba que aqui, ó, ele está um pouquinho colado, o meu está um pouquinho mais baixo, tá? Como esse tipo de margem eu só vou colocar aqui, tá? Eu posso colocar especificamente uma classe na tag, e aí eu vou vir aqui no meu header, tá? E aí dentro do H1, vou colocar um class name, tá? Vou usar um negócio que é chamado de MT3, tá? O que significa esse MT? Isso daqui é do Bootstrap, MT é a margem top, 3 é uma medida que está dentro do Bootstrap, tá? Então, se vocês procurarem aqui na documentação do Bootstrap, ó, pegar por margem, layout, ó, margem em padding, depois eu vou voltar para essa página, posso esquecer que eu já tinha deixado separado, ó, margem padding, tá? Tem aqui na parte de espaçamento, ó, portanto está nesse spacing aqui, ó. Então você pode utilizar o M para margem, P para padding, top para topo, B para bottom, L para left de esquerda, tá? R para direita. Então a hora que você vai fazendo as combinações, tá? Ó, M margem, MT margem top, tá? Então você vai fazendo essas combinações. Se quiser para direita, esquerda, direita, cima e embaixo, é só colocar o X e o Y no lugar só da esquerda, só da direita, enfim. E aqui já tem umas medidas dele aqui, tá? Ele vai falando o que é o 3, o que é o 2, qual que é a medida do espaçamento, aqui bonitinho, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar um que é o MT3, tá? Que é o espaçamento 3, aí vai ter a quantidade do espaçamento 3 que ele está utilizando, tá? Feito isso, tá? Perceba que ele já deu um espacinho aqui para cima, ok? O que mais está diferente que a gente pode arrumar nesse momento? Ó, essa corzinha que eu tenho aqui, tá vendo aqui? A corzinha ela tá um pouquinho mais clarinha. Acho que tá dando diferença de fonte, que eu peguei uma fonte um pouco mais grossa, tá? No Roboto, tá? E essa fonte aqui que eu tô usando é um pouquinho mais fina que essa que eu baixei aqui. Então só isso que tá dando a diferença, tá, gente? Por causa de nenhum outro tipo de formatação, não. Para esse exercício específico eu escolhi uma fonte um pouquinho mais grossa. Mas qualquer coisa é só baixar uma fonte Roboto um pouquinho mais fina. E aqui tá um pouquinho mais clarinho, tá? E nessa parte tá um pouquinho mais clarinha aqui, eu também vou utilizar uma formatação do Bootstrap, tá? Então vou voltar lá para meus colors que eu tava lá antigamente, tá? Eu vou utilizar esse muted, tá? Que é esse cinzinho um pouquinho mais claro, inclusive que o secondary link aqui, tá? Então eu vou pegar na onde está o meu subtitle, lá no meu header, opa, nesse daqui não, tá? Na onde está o meu subtitle, tá? Naquele parágrafo do subtitle, vou colocar um class name, vai ser igual, opa, text, coloquei para fora, né, o cabeçudo. P, class name vai ser igual ao text muted, tá? Então, opa, vou digitar minhas abs aqui, ó. Ele já deu uma clareadinha aqui pra gente. Tudo bem? Além disso, tá? O Bootstrap tem algumas formatações de flex, tá? Aqui ele está funcionando relativamente bem. Só coloquei o hidden ali em cima, né? Para ocultar em cima. No P eu não coloquei, mas não tem problema, tá? Depois a gente diminui a fonte, trabalha com se for responsivo, tá? Mas caso você queira trabalhar com alguma forma de flex aqui, eu já vou adiantar também, tá? Vendo que seguindo a mesma linha da margem, ó, a gente tem o flex, tá? E o flex, tá? Você já consegue colocar um deflex, inline, column, enfim, fazer todas as combinações, ó, deflex, você fala que é flex row reverse, você já consegue utilizar ou deixar padronizado isso caso você queira utilizar no componente, tá? Os justifies da vida, por enquanto eu não vou mexer, vou deixar dessa forma aqui, tá? E agora eu vou começar a formatar aqui o meu main, tá? Então, deixa eu voltar para cá.
Vamos colocar aqui onde eu tenho o content. Olha só, fui fazer isso. Opa. Sei nem porque... Ah, eu tô com aquele aberto porque tava rodando o serviço no terminal e eu fiquei com preguiça de fechar, tá? Vou formatar aqui o meu content, tá? Onde eu tenho o meu main, tá? E quais são as características que a gente tem no main aqui? Olha, tá um pouquinho para cá, deslocado, o fundinho também tá branco, eu tenho um shadowzinho aqui para ele, tá? Então a gente vai trabalhar nessa parte agora. Bom, no content, tá? Meu CSS ainda está em branco. E aí eu vou fazer uma coisa muito simplesinha, né? A gente está dentro do main, a hora que eu tiver uma div dentro do main, eu vou colocar um background color nele, tá? Vai ser white. E eu vou colocar um box shadow nele, tá? De 0px, 0px, 15px. E vai ficar bem blackzão mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou um pouquinho mais escuro para cima e para baixo, tá ok? Vou deixar dessa forma mesmo, não precisa ser idêntico ao que foi visto na aula, tá? E aí vamos voltar, porque essa parte aqui de deixar ele um pouquinho mais descolado, eu já vou fazer ele via Bootstrap, tá ok? Acho que aqui faltou, tá? Depois eu vejo se está faltando a bordinha, que acho que está faltando um shadowzinho aqui, mas não tem problema não. Então aqui no content, tá? Eu vou colocar aquele container do Bootstrap, container.fluid, que a gente já viu que depois eu já começa a aplicar as propriedades de responsividade, descola ele um pouquinho do outro componente, né? Já cria uma margenzinha aqui para o componente, tá? Eu vou colocar o container fluid no name, tá? Então, perceba que ele já deu uma descoladinha aqui. Tanto aqui quanto aqui, tá? Eu quero colocar aqui um espacinho, perceba que ele está muito grudadinho aqui com o cara de cima, tá? E aí o que eu posso fazer? Posso pegar qualquer um dos dois, mas posso pegar o name, por exemplo, tá? Ou criar uma divisão aqui com o children, tá? Para ficar mais separadinho, bonitinho. Colocar esse próprio children aqui dentro, tá? E aí eu posso colocar aqui um class name nele, class name, tá? Vai ser igual, tá? A um padding tracinho 3, para colocar um padding em todas as posições, para não deixar ele tão grudadinho aqui. E aí eu posso colocar uma margem top, distância 3 também, tá? Vamos atualizar. Opa, que eu acho que eu fiz uma pequena caquinha aqui, tá? Mas enfim, ó, a gente já está com um efeito parecido com o que a gente queria. Só ver uma coisinha aqui. Aqui acho que foi um erro de seletor do CSS. Deixa eu colocar o content aqui em vez do div, tá? Só o div cujo pai é o main, tá? Senão ele vai pegar todos os divs internos. Então só o div cujo pai é o main. Beleza, tá? Já deu uma arrumadinha aqui nessa parte, tá? O header ainda está faltando eu trabalhar um pouquinho nele, que ele está pequenininho, tá? Então eu vou trabalhar no H1 dele. Deixa eu pegar aqui, header. Não, no header não. Eu tô ficando doido. Eu tô dentro do component, né? Eu tô dentro desse div class name. Na verdade, esse carinha aqui eu tô passando via home, né? Eu que tô besta, tá? Tô passando este carinha aqui no home, tá? E aqui no home, nesse bem-vindo para eu deixar ele grandão, posso utilizar um H2 também, etc. Mas posso utilizar um conceito que é chamado de display tracinho 4. Bem-vindo, tá? Vou atualizar aqui, vocês vão ver que ele aumentou o tamanho da minha fonte.
E da onde que veio esse display? Esse display ele também veio do Bootstrap. Eu vou procurar, mesmo que eu digitei, ó, display 4 Bootstrap. Tá? Vai cair nesse item aqui que é chamado de tipografia do Bootstrap. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue definir H1, você pode colocar classe, né, bonitinho, ou você pode utilizar esse display do Bootstrap, né, que não vai variar de browser para browser. Aqui eu estou utilizando esse display 4, que é esse carinha aqui, certo? Então daí tá a explicação de onde veio o display, certo? F5, tá aqui. Deixa eu só ver o header. Ele não pegou meu box shadow, não. Estranho, agora ele tá pegando, mas... Então vamos voltar aqui. RGBA, se eu definir alguma configuração aqui, 0.1. Agora parece... Está pegando. Um pouquinho mais cinzinha aqui. Tá juntando com as duas, mas parece que agora tem uma bordinha bem de levezinho que tá saindo daqui, que era o que eu queria. Okay? Só para dar uma delimitação. Tá ok? Então, pessoal, com isso a gente já tem um primeiro conteúdo sendo disponibilizado aqui na nossa página. Né? E a partir de agora, né, eu estou fazendo exatamente como eu fiz, que nem eu lembro de todas as configurações que eu fiz nesse daqui, né? Mas enfim, tá parecido, só para seguir de guia mesmo. Mas agora a gente vai de fato criar outros componentes aqui e fazer a navegação entre eles, ok? Então, até lá.